Eu tinha acho que uns 5 anos ou 7, eu não sei ao certo quanto, quando eu comecei a sofrer abuso sexual do meu primo. E quando cheguei até a janela do banheiro, tinha um homem da comunidade me observando há muitas horas, assim, há muito tempo, na minha intimidade, eu dentro da minha casa. Aquele olhar, sabe, foi um olhar muito violento. E eu lembro que quando eu caí, ele falou que o lugar de mulher era sempre no chão. A gente nunca devia olhar para eles frente a frente, era sempre de baixo. Chegava uma hora que simplesmente você chegava nos lugares dura e já evitando qualquer tipo de contato, e ele olhava na sua cara e falava: não se preocupa, hoje eu não vou fazer nada com você. Acordei com ele em cima de mim, foi... Tem umas horas que o mundo para de fazer sentido e tem uns segundos... Não sei se dá pra medir desespero em segundos. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu. Eu só tenho uns curtos flashbacks do momento da dor, do desespero, de não conseguir me mexer, de não conseguir gritar, de não conseguir falar, como se, além da minha virgindade, ele tivesse levado quem eu sou. Esse é o trailer do documentário Precisamos Falar do Assédio, dirigido por Paula Sacheta. Os depoimentos que vocês acabaram de acompanhar foram colhidos em uma van que virou estúdio de cinema. Ela guardava dores, segredos profundos de mulheres que sofreram assédio. Para muitas, a primeira chance de falar sobre o trauma que envolve a violência de quem passou por esse abuso, que varia entre uma cantada de mau gosto até o estupro. E é por isso que vamos falar sobre o assédio hoje, tema do Viver Bem, que recebe aqui o advogado Felipe Pestana conosco para compartilhar desse debate. Também a Morgana Dartibali, que é vice-presidente da ONG Filhas do Boto Nunca Mais. A Eduarda Meica, que é advogada. E também a psicóloga Fernanda Prado. Todos muito bem-vindos ao nosso Viver Bem para falar desse tema, né, que é recorrente na sociedade. A gente discute, mas parece... A impressão que eu tenho, às vezes, é de que não avança, né, que as mulheres não estão protegidas. Então, eu gostaria que os senhores comentassem por que a sociedade ainda neutraliza o assédio? Naturaliza o assédio, de certa forma. Encara como um elogio, encara como uma paquera, aquilo que para a mulher pode ser um assédio. Porque, como você falou, é natural. Não natural no sentido de digamos assim, de ser o correto ou o ideal. Não, é natural porque você viu isso acontecer com a sua mãe, você viu acontecer isso com a sua irmã, você viu acontecer isso com a sua tia. Você cresce ouvindo que mulher tem que ter um padrão de comportamento e homem tem outro. Você estimula que um homem seja o pegador. Você acha bonito quando ele fala que vai namorar um monte, mas você sempre vai restringir o comportamento sexual de uma mulher. Você sempre vai dizer pra ela o que ela pode e o que ela não pode fazer dentro da sua sexualidade. Então, quando você coloca uma mulher num papel onde ela tem que se proteger e você diz ao outro que ele tem que caçar, automaticamente você está criando uma cultura, um sistema que vai fazer com que os homens achem normal, que eles muito pelo contrário, não só achem normal, como que eles acham que é um dever, que isso é papel do homem, como o homem, como macho, ser o dominante. Ele precisa, ela é a presa. E você, Fernanda, sente que a sociedade ainda naturaliza todo esse processo já de um ponto de vista mais psicológico, do avanço da psicologia? O que a nossa história traz sobre isso? Com certeza, Renata. Essa naturalização acontece muito porque a mulher, ela é objetificada, ela é coisificada, fazendo um gancho, né, com a questão do macho, da fêmea, dessa caça, do homem que tem que ir atrás e que ele ir atrás dessa mulher. A gente começa a entender que a mulher, ela não é considerada como gente, como um ser, como um indivíduo, então, e sim como coisa, né, como um objeto que está sob o domínio de alguém. E quem é esse dominador? O macho.
Certo. Para a gente falar um pouquinho sobre assédio, também gostaria de que os nossos especialistas na área jurídica falassem um pouquinho o conceito de cada determinação, de cada nomenclatura. Por exemplo, doutor Felipe, a agressão física. Juridicamente, o que é agressão física? Bom, Renata, a agressão física ela vai acontecer quando alguém tem violado a sua estabilidade física e até, de certa forma, dentro de uma conduta de assédio pode haver agressão física. O estupro, normalmente, ele tem também a agressão física e esse nível de violação física da pessoa é que vai constituir e ter essa diferença entre a possibilidade de se caracterizar um assédio, que hoje é considerado crime por importunação sexual, o tipo penal hoje é esse, ou mesmo estupro, um estupro de vulnerável, ou ainda agravantes numa eventual pena, se a pessoa, por exemplo, for utilizar algum tipo de ferramenta. Já o estupro? O estupro, ele vai ser constituído, e nós tivemos recentemente essa alteração, quando há a obtenção, o alcance da questão sexual, do contato sexual. Tivemos no ano passado uma discussão muito grande sobre o estupro que não tinha o contato sexual, que não acontecia o coito ou a conjunção carnal. E nós tivemos condenações, inclusive, por estupros virtuais, teve toda uma discussão sobre isso. E hoje, atualmente, com a legislação que mudou no final do ano passado, nós tivemos um tipo penal inserido, chamado importunação sexual, que é exatamente o assédio, que é exatamente tudo aquilo que constitui um ato voltado a satisfazer a lascívia da pessoa, feito contra outra pessoa que não a conjunção carnal. Nesse aspecto é importante lembrar que nós temos que fazer uma distinção entre menores que eventualmente sofrem condutas nesse sentido, as pessoas que têm aí um discernimento e uma possibilidade de saber se estão ou não submetidos a uma conduta dessa. Eduardo, o Felipe ele já deu a definição jurídica de assédio, né? Mas você pode exemplificar para a gente, já que você é uma especialista da área jurídica e também é mulher. Na prática, por exemplo, para a gente entender o que seria o assédio. Então, eu acho importante distinguir o assédio, a palavra assédio, né? O que ela significa no dicionário, por exemplo, ela tem até faz até um link com militarismo. Enfim, o sentido da palavra assédio é você fazer um cerco para dominar alguma coisa. E daí o sentido figurado dele que é assim, a perseguição, importunação, isso que a gente tem, né, como na ideia como assédio. E existem vários tipos de assédio, inclusive o sexual, mas existe o moral. Então, eu acho que a gente precisa ter essa distinção, assim. Porque, sim, existe o assédio moral, inclusive contra as mulheres. Quando a gente fala em assédio moral e sexual dentro do Código Penal, infelizmente, a gente fala em âmbito de trabalho. Porque o assédio sexual dentro do Código Penal, ele traz algumas características muito específicas. E eu acho que, inclusive, é uma falha assim, gravíssima do direito penal é não caracterizar o assédio, esse que a gente escuta na rua, em balada, como crime. Mas a distinção entre o assédio, né, dentro desse mundo feminino, o assédio sexual que a gente está falando, e uma cantada, por exemplo, é o sentimento da mulher. Normalmente quem vai te dar uma cantada ou vai pedir seu telefone, alguma coisa assim, é alguma pessoa que já tem algum tipo de intimidade com você e você não vai se sentir coagida e não vai se sentir constrangida. Normalmente, quando você está passando numa rua e vê um monte de homens juntos, e, enfim, eles falam várias palavras para te constranger, você se sente extremamente constrangida e coagida, isso sim é assédio. É o sentimento da mulher que a gente tem que levar em consideração. Muito bem, estamos falando sobre assédio no Viver Bem de hoje. Você de casa, não saia daí. Iremos para a primeira pausa, que é bem rápida. Quando uma simples cantada pode ser considerada assédio? Porque a sociedade tende a jogar a culpa sempre na mulher, sempre na vítima. Tema do nosso Viver Bem de hoje, assédio, com o nosso debate entre especialistas.
Há pouco tentamos definir um pouquinho as nomenclaturas jurídicas, né? As definições de determinados comportamentos e situações, e ainda fiquei com uma certa confusão na cabeça, pessoal. O assédio sexual, quando ele ocorre dentro do trabalho, para a justiça, ele vai ser encarado como assédio sexual, assédio moral, há a possibilidade das duas defesas ali diante da justiça. Renata, a gente tem que entender o que a lei busca proteger. A lei busca proteger, no caso do assédio, a dignidade da pessoa, a dignidade sexual. Então, se eu tenho a ofensa à dignidade pessoal, é a ofensa da pessoa que sofre. Não é a conduta da pessoa que pratica. Se a pessoa se sentir ofendida sexualmente, nós vamos caracterizar isso. Então, sempre o parâmetro vai ser a pessoa. No ambiente de trabalho, o assédio moral, ele é voltado a proteger a minha questão psicológica. Pode ser que eu atente contra a estabilidade psicológica de uma pessoa no ambiente de trabalho, falando de uma questão sexual. Então, também tem uma caracterização ali. Só que é importante lembrar que ocorreu no ambiente de trabalho, eu tenho dentro da esfera trabalhista uma discussão, uma possibilidade de condenação pelaquela conduta trabalhista, que não exime uma conduta criminosa, tida hoje na legislação penal, que é a importunação. Pratico, então, assédio sexual no ambiente de trabalho, eu posso ter uma condenação e deverei ter uma condenação no âmbito da justiça do trabalho, da relação de trabalho, e essa pessoa vai responder pelo crime de importunação. Eu posso fazer... Sim. Só quero complementar, porque a gente estava falando aqui que é em ambiente de trabalho, são coisas específicas, mas não significa que se você escutar alguma coisa na rua, alguma coisa que te importuna, alguém que fica te importunando, que fica mandando fotos, que você tem prova disso, alguém escutou, alguém testemunhou, você pode também recorrer à esfera civil e pedir indenização por danos morais, porque aquilo te ofendeu, ofendeu a sua honra, a sua moral. A gente também tem esse amparo jurídico. Morgana, dentro de todo esse contexto, de todas essas definições, qual que é a diferença entre assédio e paquera? Por exemplo, a mulher ela está na balada, né, ali curtindo a pista, e o rapaz vem ali querer paquerar e ela não está afim daquela conversa, por exemplo. Aí é uma questão muito simples. Gente, eu não entendo porque é uma discussão tão grande para algo que é tão simples. Qual é a diferença entre assédio e paquera? Consentimento. Por exemplo, é livre a tentativa alguém te cantar? Claro que pode, desde que você seja educado, desde que você seja respeitoso, desde que você esteja num ambiente adequado, não seja ambiente de trabalho, não seja um ambiente... você sabe que aquela pessoa é solteira, você tem a livre tentativa. Isso é normal, somos seres desejantes, solteiros, livres e impedidos. É lógico, a gente até gosta, se sente bem em receber uma cantada. Agora, como essa cantada nos chega? É isso que as pessoas não entendem. O assédio, ele está em quando uma vez que eu te digo não, você insiste. Você chega, oi, tudo bem, quer conversar? Não quero conversar. Aí você insiste em conversar. Aí você, por exemplo, você vai no meu message, você me procura no Face, você começa a me perseguir. E aí, esse tipo de coisa já é um assédio. Porque eu disse não. Tudo que vem depois do não, do obrigada, do não estou afim, do... Já é invasivo e já é ofensivo. Pronto, você está cometendo assédio. Sim. Então, ou seja, quando que é assédio? Quando alguém não quer e você continua. Não importa se ela não quer por causa de N motivos, não importa o porquê que ela não quer. Ela não quer, é uma decisão dela, o corpo é dela, a identidade é dela. E se isso não é respeitado, você está ferindo o direito alheio. No caso, seria... A dignidade sexual. Nesse sentido, a gente tem que se preocupar como que a pessoa recepciona isso. Me preocupa, Morgana, porque eu tenho determinada mulher que tem uma conduta, às vezes, religiosa, que tem uma tradição dentro do lar dela, e ela é exposta a uma abordagem que, ainda que ela nem teve oportunidade de falar não, só que essa abordagem foi tão ostensiva, tão extrema, que a dignidade sexual dela, sem ela sequer oportunizar o não, ela já pode ter sido ofendida. Então, como que a vítima desse assédio vai receber essa interpelação? Muitas vezes a gente tem mulheres que falam, não, mas já tem um convívio e já está preparada para lidar com a situação. Mas aí ele feriu os 3 parâmetros que eu te falei. Eu falei, primeiro, você vê se é conveniente. Segundo, conveniência e oportunidade em relação ao ambiente que você está. Segundo, relação que você tem com o indivíduo. Terceiro, a maneira como você aborda. E outra coisa, porque assim... eu chegar, oi, bom dia, podemos conversar? Me desculpa, mas
eu acredito que mesmo uma mulher evangélica, religiosa, uma mulher extremamente, ela pode dizer simplesmente, não quero. E isso não afrontaria. Então, assim, se uma pessoa chega de uma forma invasiva, ele não está respeitando ela em primeiro momento. Ele já quebrou o limite. Ele sequer inoportunizou. Então, assim, não entraria na questão da cantada. Não é uma cantada, já é um assédio direto. O que o doutor quis dizer, eu entendo o que ele quis dizer. Inclusive, nos remete à definição de assédio que eu falei no começo, que o dicionário mesmo traz. A definição principal do assédio é fazer um cerco e intimidar alguém. Ou seja, quando um homem ele chega e ele já chega porque ele sabe que ele está ali numa situação de superioridade, que eu falo porque homens normalmente são mais fortes, já intimidam mulher, um homem que você não conhece, você já sente medo. A gente sabe que existe essa relação. Então, quando o homem já chega dessa maneira, não oportunizando o não, já caracteriza um assédio, porque ele fez esse cerco. Então, Eu queria até aproveitar esse gancho, por exemplo. Contextualiza uma situação. Deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, gostosa, a gente sabe que é na cabeça do homem pode até ser um elogio, mas é ofensivo para quem recebe, é ofensivo para a mulher. Aquele homem que insiste ali nas redes sociais, por exemplo, linda, 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 e a mulher já não quer mais ouvir aquele perseguição. Linda. Isso deixa de ser um elogio, deixa de ser uma gentileza e já pode ser caracterizado como assédio. Porque é uma perseguição, é um assédio. O exemplo que eu posso dar, que eu acho que todas as mulheres já passaram, é a gente passar numa rua e um homem falar coisas obscenas pra gente e a gente não tem já não seria um ambiente conveniente, porque você já colocaria a mulher numa situação de desvantagem. É isso que as pessoas não entendem. Eu tenho que observar isso que as pessoas têm que estar bem claro. Eu não tô falando por causa de você perfeito, seu exemplo é maravilhoso. Mas assim, onde e como você vai chegar numa mulher já muda completamente a situação. Porque assim, mesmo, às vezes você poderia ser uma pessoa até que geraria interesse, mas a maneira como você chega, você assusta. Lembrando que, dentro da nossa sociedade, o que acontece? Sempre somos colocadas de uma forma digamos assim, a ter medo. A mulher, ela tem que se preocupar quando ela vai entrar em lugares, o horário que ela vai estar, na parada de ônibus, se ela está entrando ou não sozinha. Por muitas vezes nós precisamos e pedimos ajuda de um homem ou para alguém observar a gente em determinadas situações simples. Né? Então, nesse caso, já seria a situação inoportuna. Eu acredito. Então, essa questão da gente corriqueiramente, inclusive a gente começou o debate com a Rebeca falando, a gente fala tanto sobre isso, tanto, e parece que não avança. Eu acho que, na verdade, a gente não fala. Porque ficou uma coisa tão naturalizada que, assim, já não é uma coisa tão importante eu chegar, assim, para as outras pessoas e falar... eu passei em tal lugar e me chamaram disso e daquilo. Um cara não para de me mandar mensagem. Olha a foto que me mandaram. A gente já naturalizou tanto isso que a gente não fala mais sobre isso. A gente só fala quando é um caso esdrúxulo, como aconteceu ano passado, salvo engano, com uma mulher dentro de um transporte público. Então, assim, essas coisas que acontecem Espera chegar no extremo para poder trabalhar, né? Essas coisas do dia a dia precisam ser faladas, precisam ser expostas. As mulheres têm que expor os homens também, tem que arranjar algum meio de puni-los por processo civil, penal, e a gente precisa avançar com isso, com essa não naturalidade do assédio, para que não se chegue ao extremo. Inclusive, eu queria que a Fernanda fosse pensando numa resposta sobre a relação com o sentimento, mais uma desistência, digamos, né? Numa paquera, por exemplo. Depois do intervalo, a gente vem esclarecendo um pouquinho mais sobre este tema, um debate amplo sobre assédio. Você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso tema de hoje, falando sobre assédio. E olha, o Brasil registrou 60.018 casos de estupro em 2017, o que corresponde a uma média de 164 por dia, ou 1 a cada 10 minutos. Os dados são do 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nos chama a atenção, sabemos que há uma subnotificação destes números, podem ser ainda mais alarmantes, né? Fernanda? Eu gostaria de fazer pegar um pouco o link da fala da Morgana, que eu entendo quando ela
quer dizer, e você me corrige, Morgana, se não estiver acompanhando o seu raciocínio. Eu acredito que a pessoa está ali na frente. Se ela está na sua frente, por que não perguntar, né? Por que não chegar com um jeito? Por que não ter um cuidado para isso? E quando a gente conversa sobre essa questão do consentimento, a partir do não, vai ser assédio, vai ser invasivo, vai ser uma violência, entende? Então, assim, em uma situação de festa, a gente tem o cara que vai chegar na mulher, ou na rua, como a Maria Eduarda citou pra gente aqui. O cara que chega na mulher e a partir daquele momento ela se vê sem saída, ela se vê sem jeito de se movimentar, já é um violento, né? Já é invasivo. E com relação ao estupro, muitos casos na psicologia a gente recebe a mulher que já vem sentindo culpa, sentindo medo, e a gente tenta tratar isso, lidar com esse conteúdo de uma forma que ela supere esse trauma e consiga viver a vida dela, né? Consiga seguir a rotina dela. E é por isso que, diante desse medo, da vergonha que às vezes a mulher tem, que o crime de estupro ele é um dos mais subnotificados hoje, ou é porque o sistema não está preparado também para receber a mulher? Porque às vezes a delegacia não sabe receber essa mulher, há toda aquela sensação da vítima de ser a culpada, ou a sociedade mesmo já julgá-la como a culpada. É sistêmico, né? Eu acho que a gente tem que sair, a gente tem que partir sabendo que a gente está numa sociedade extremamente machista. E daí, quando a gente parte desse ponto, a gente consegue entender várias outras coisas. Existe, por exemplo, o estupro de uma mulher que tem um amigo que confia nele, saiu, bebeu, quando acordou estava na cama do lado dele. Isso é um estupro de vulnerável. Esse estupro provavelmente não vai entrar nos dados. Ela não vai denunciar porque não tem prova, porque vão fazer corpo de delito nela e não vão identificar nenhum tipo de marca de resistência, alguma coisa assim, porque ela não estava acordada, ela estava inconsciente. E apesar de existir delegacia da mulher, não existe em todos os lugares. Existem, assim, nas principais cidades e mesmo assim o sistema ainda é muito falho, não está completamente preparado para receber essas mulheres. E existe muito isso também, por exemplo, da mulher que bebeu e foi estuprada. Mas estava lá balada, bebeu muito, bebeu para ficar bêbada. Ela pediu, ela mereceu isso porque ela bebeu. Então, assim, a culpa acaba sempre sendo da mulher, ela se sente culpada e por ela se sentir culpada, muitas vezes não denuncia e não vai atrás. O grande verbo aí é o consentimento, né? O estupro é tudo aquilo que não é consentido. A pessoa está já numa situação vulnerável é porque ela não vai consentir com a relação sexual. Ela não tem condições de consentir. Se isso, inclusive, um tema bem polêmico, Renata, é a questão disso num casamento. Se a esposa, casada, anos de uma relação, ela disse não consentiu, isso é estupro também. Então, a nossa recomendação é sempre que você busque ajuda, né? Seja a polícia, seja a Comissão da Mulher Advogada na OAB, seja o Movimento Filhos do Boto. Busque ajuda, não fique calado, não cale-se diante de tanta importunação diante do assédio. O Viver Bem, infelizmente, chegou ao fim, o nosso tempo é curto. Agradeço a todos vocês. Mas sábado que vem estamos de volta com um novo tema. Ótimo fim de semana. Até mais.